Será que eu posso misturar raças, misturar as linhagens juntas para trazer a característica que o meu nicho de mercado deseja, que é uma ave de coloração mais diversificada, o ovo caipira, identificado como cor de casca, para trazer essa diversificação de casca de ovo? Será que eu posso misturar as raças? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo e por isso no vídeo de hoje vamos fazer essa discussão. Vamos trazer todas as questões relacionadas à mistura de raças. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente começar, eu já queria trazer o principal ponto, calcanhar de Aquiles da mistura de linhagens. A maior dificuldade de misturar raças ela está relacionada à perda da uniformidade. Mas o que é a uniformidade? A uniformidade basicamente é o desenvolvimento padrão de todo o lote. Então vamos pensar que eu tenho um lote de 500 aves, ele tem que ser padrão em desenvolvimento, em peso, todas as aves têm que acompanhar o desenvolvimento. Eu não posso ter umas que vão se desenvolver mais que as outras, porque isso vai trazer vários problemas que a gente vai discutir aqui. Então é muito importante eu acompanhar o peso. Quem acompanha o nosso trabalho já sabe que eu bato muito nessa tecla de acompanhar semanalmente o peso na fase de cria e recria para corrigir possíveis erros e vez ou outra fazer o cálculo de uniformidade para a gente saber se as aves estão padrão. Dá para ter essa percepção do padrão, da uniformidade, né, do padrão uniforme do lote, até visualmente. Vamos pegar essa imagem que está aparecendo de um aluno nosso. Vocês conseguem ver que as frangas estão muito próximas no desenvolvimento. Todas muito parecidas em tamanho, em desenvolvimento de crista, tudo muito parecida uma com as outras. Isso é um lote uniforme. E a grande sacada da uniformidade, na verdade a gente tem dois tipos de cálculo, um mais complexo, através de fórmulas que eu ensino mais no curso, e um outro que a gente pega pela porcentagem. Então essa é uma curva característica, é um exemplo do guia de manejo da Highline, sistemas alternativos, que é muito bacana de se observar a uniformidade do lote. Esse é um cálculo que a gente precisa fazer. Se vocês observarem aqui nesse gráfico, nessa representação gráfica, o peso padrão obrigatório aí para a linhagem é 1,47 quilos ou 1.470 gramas. É onde vocês estão vendo essa linha azul, bem no meio aí da curva. É o peso ideal. Então as aves elas têm que estar com esse peso nesse momento que está sendo analisado. E quando eu faço a pesagem, claro, se eu tiver 1.000 aves eu vou pesar 50, 60 aves, é interessante. Se eu tiver um pouco menos, dá para pesar um pouquinho menos. Geralmente 5% do lote é um número muito bom de fazer uma amostragem. A gente vai fazer uma amostra. E essa amostra eu vou pesar individualmente, não toda semana, mas uma vez por mês aí é interessante, uma vez a cada 20 dias, fazer um cálculo de uniformidade do lote. Além do acompanhamento semanal do peso, para ver se está dentro do desenvolvimento adequado, dá para fazer uma pesagem mais coletiva. Nós também fazemos a pesagem individual em alguns momentos para calcular a uniformidade. E uma forma de calcular é observar as aves através dessa curva. Então se eu tenho 1.000 aves e pesei 50, eu tenho que ter 80% do meu lote dentro de um padrão próximo ao peso ideal. Então nesse exemplo nosso, o peso ideal é 1,47 quilos. As aves elas têm que estar com 1,47 quilos, 1.470 gramas. Eu preciso que 80% do meu lote esteja entre 1.323 gramas e 1.617 gramas. Ou seja, pouco mais de 1,3 kg até 1,6 kg. E aqui a coisa mais importante, mas professor, para que eu vou fazer cálculo de uniformidade? Porque é sabido na literatura, na ciência, na prática, na teoria, onde quer que seja, que a uniformidade vai influenciar a eficiência na produção. Essa frase que está no guia de manejo da Highline resume o que é senso comum. Quando eu tenho um lote de frangas com peso adequado, que entram na postura com peso adequado, pouco mais de 1,5 quilos aí, e mais de 85% de uniformidade,
eu vou ter um reflexo positivo na produção. Com certeza essas frangas elas apresentarão um melhor desempenho na fase produtiva, que é o que me interessa. Então, peso e uniformidade de lote é muito importante na fase de cria e recria, porque vai se refletir diretamente na fase de postura. Dito isso, um outro ponto para se considerar relacionado à mistura de linhagens é que nós temos categorias de poedeiras. A gente não fala em raças, né? Raças puras é uma coisa. Para a produção de ovos comerciais são linhagens. Então a gente trabalha nesse conceito de linhagem, são marcas comerciais das empresas que fizeram os cruzamentos das raças e chegaram nessas linhagens. E uma coisa muito importante aqui para se considerar, temos 3 categorias de linhagens disponíveis no mercado. As leves, as aves que são consideradas as linhagens leves, as semi-pesadas e as pesadas. Então esse é um primeiro conceito, essa é uma primeira divisão que todo mundo que trabalha no ramo, no setor, tem que entender. Nós temos diferentes categorias que têm diferentes exigências. E na prática, são aves mais pesadas, que comem mais, ganham mais peso, e são aves que comem menos e ganham menos peso. Todas elas linhagens comerciais para postura. Vamos pegar um exemplo aqui de uma linhagem clássica leve, que a gente utiliza muito, que é a postura creme. É a Novogen Tinted, vendida pela Globo Aves, é a postura creme. E ela é considerada uma linhagem leve. As aves brancas, as linhagens brancas de maneira geral são leves. Nós temos as semi-pesadas e temos uma categoria pesada. Eu trago aqui a Embrapa, por exemplo. A Embrapa 051 é uma linhagem pesada. A Novogen Tinted, a postura creme, é uma linhagem leve. Quer ver isso? Vamos pegar aqui uma comparação das 3 últimas semanas próximo à postura, por exemplo. Das 3 últimas semanas de recria, de desenvolvimento, que é ali 16, 17, 18 semanas. Que é um momento muito importante para organizar a dieta, porque está quase entrando aí na fase de postura, tem um monte de coisa acontecendo que a gente precisa fazer pequenos ajustes aí. E um deles é na ração, na dieta. Mas vamos pegar o consumo de ração nessas 3 últimas semanas aí, ou as 3 primeiras semanas de um início de fase reprodutiva, quando começa a pingar os ovos, né? Se a gente comparar o consumo de ração gramas dia da Novogen Tinted e da Embrapa 051, tem uma diferença na semana 16 de 7 gramas por ave, na semana 17 de 9 gramas por ave e na semana 18 de 12 gramas por ave. O que significa isso? Que a Embrapa, na semana 18, come 12 gramas a mais, precisa de 12 gramas a mais do que a Novogen Tinted. Ela precisa de 12 gramas a menos para conduzir essa fase aí, essa entrada em postura. E o que isso significa? Significa exatamente essa categorização entre uma linha leve, uma linhagem leve e uma linhagem pesada. Olha só esse dado que interessante. 1000 poedeiras na mesma fase com 18 semanas, Novogen Tinted de postura creme, e 1000 Embrapa 051, se eu colocar uma do lado da outra, com 18 semanas. A exigência da Embrapa, o guia de manejo está me dizendo isso, o fabricante está me falando, não sou eu. A exigência da Embrapa é de 12 quilos a mais por dia, considerando 1000 poedeiras. 12 quilos por dia a mais de ração aquela linhagem precisa quando comparado a essa. Por isso, o primeiro ponto em pensar de misturar linhagens é esse, que a gente vai perder muito em uniformidade. Você imagina eu colocar uma linhagem leve que precisa comer 12 quilos a menos num lote de 1000 aves, junto com uma linhagem que é pesada e precisa consumir 12 quilos a mais de ração naquela semana. Isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que as maiores, dependendo da quantidade de ração que eu coloco, as maiores, as Embrapa aqui no nosso exemplo, vão ser dominantes, vão chegar primeiro no comedouro, vão comer tudo, porque elas estão com fome, precisa de 12 quilos a mais no lote, e consequentemente elas vão engordando mais, e as Novogen Tinted, que são mais leves, são da categoria leve, vão ter mais dificuldade de chegar no comedouro.
Isso vai acontecer por competição natural. É natural, é da biologia, da natureza dos animais. E aí elas vão comer menos do que precisa. Então você vai ter uma mistura, por exemplo, aqui de Embrapa e Postura Creme. O que está acontecendo? A Embrapa, por ser da categoria pesada, ela vai comer mais, vai engordar mais e não vai deixar a Tinted comer o suficiente, que vai estar abaixo do peso ideal. Você cria uma desuniformidade muito grande. Ave muito gorda não vai produzir bem, ave muito leve também não. E diante disso, o que fazer então se eu preciso misturar? Principalmente quem está começando, precisa trazer essa característica, essa coloração diversificada, não tem como fugir. Precisa atender o mercado, a demanda do nicho, só que por outro lado você vai perder em eficiência, em uniformidade, em desenvolvimento e em lucro. Então como a gente equilibra essa balança? Vou trazer algumas dicas muito importantes aqui para mistura de linhagens. A primeira delas é o que a gente acabou de ver. Buscar misturar linhagens de categorias iguais. Se você vai alojar uma Postura Creme, aloje uma Novogen Light, uma Lohmann Light, porque elas também são leves. E a creme é leve, então categorias iguais, beleza. Nunca aloje categorias muito diferentes, como a gente acabou de ver no exemplo. A Embrapa e a Postura Creme. E deve estar muito claro porque a gente não deve fazer isso. Então o primeiro insight aqui é misturar linhagens de categorias iguais. O segundo, sem dúvida nenhuma, deveria ser o 00, é não misturar idades diferentes. Jamais misture aves de idades diferentes. Se for misturar as linhagens, quanto menos mistura, melhor, de categorias iguais, melhor, e sempre da mesma idade. E de preferência com um dia de vida. Quanto mais velha você misturar esses lotes, pior fica. Mesmo que seja da mesma idade, vai ter competição, vai ter briga, elas não estavam acostumadas. Galinha é muito territorialista, tem toda uma história por trás aí do desenvolvimento da galinha mesmo, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas que é importante de saber para entender comportamento. E misturar raças tem que entender comportamento da ave. O comportamento é muito importante. Então a recomendação aqui é que se for misturar linhagens, sempre com um dia de vida, para elas crescerem e se desenvolverem juntas. Outro ponto que é para a gente trabalhar também é a densidade, o número de aves por metro quadrado. Na ABNT, na nossa norma, na nossa lei do caipira, eu posso chegar até 7 aves por metro quadrado dentro do galpão. Quando a gente mistura, e dependendo das misturas, dependendo das linhagens, nós diminuímos aí essa densidade. Vamos trabalhar com 5, 6 aves por metro quadrado. Vamos respeitar aí um teto menor do que a lei, que é 7 aves por metro quadrado, para evitar a competição, porque essa competição gera estresse, gera desuniformidade do lote e vai refletir lá na fase de produção. Junto com isso, uma outra técnica fundamental é ampliar o número, o fornecimento de equipamentos, como comedouros, bebedouros, até ninho, puleiro, para diminuir competição, evitar estresse. Coloca mais comedouros do que o recomendado. Então, por exemplo, se você tem uma recomendação de comedouro, daquele de 20 quilos, tubular, de 1 para 40, então esse é o cálculo, né, da literatura, é um comedouro de 20 quilos para 40 aves. Se eu misturo as linhagens, eu vou trabalhar com 1 para 30. 1 para 30 é um número bacana, de novo. Depende se eu vou misturar categoria diferente, quantas linhagens diferentes eu vou misturar, qual a idade, tudo isso vai influenciar. E um outro ponto fundamental para a gente tomar o cuidado nessa mistura é com relação ao canibalismo. O canibalismo é uma dor de cabeça muito séria, tem problemas muito recorrentes de canibalismo quando a gente mistura os lotes. Então vale uma debicagem, quem for misturar lotes não dá para fugir de uma debicagem bem feita, na hora certa, ou mesmo adotar as estratégias de desgaste do bico, como a gente faz e é muito eficiente com lixa. Nos primeiros dias a gente deixa em comedouros ali com grãos de milho, o próprio enriquecimento ambiental também ajuda, tem várias estratégias para a gente deixar o ambiente mais harmônico. Mas a tendência quando mistura linhagens e principalmente de cores diferentes é que aumente a questão do canibalismo, da competição. Então é importante de repente pensar numa debicagem para não ter dor de cabeça. Então para a gente fechar aqui essa discussão de hoje,
é um dos maiores desafios da nossa área, sem dúvida nenhuma, como orquestrar a produção com eficiência, com produtividade, com lucratividade e a demanda do meu nicho de mercado. Para isso eu tenho que ter conhecimento, saber das linhagens disponíveis. Um outro ponto fundamental que eu sempre bato na tecla é do sequenciamento de lotes. Tem que pensar na sequência de lotes para isso sempre rodar com frequência e regularidade. Um único lote não fecha a conta. Estratégia de mistura de linhagens geralmente é para quem está começando. Depois que começa a engrenar no negócio, precisa colocar mais lotes para tocar como uma empresa com frequência e regularidade. E aí você não precisa mais misturar linhagens. Você usa estratégias de criação de linhagens separadas, mas que vão trazer o ovo da cor que você precisa. Porque o meu posicionamento é que pode sim, aliás, deve misturar linhagens, principalmente porque a demanda no mercado é para isso. Mas por outro lado, precisa saber que mistura de maneira errada, sem levar em consideração os pontos que a gente abordou aqui, vai trazer desuniformidade de lote, competição, estresse. Isso pode desencadear uma série de problemas. E um dos desafios é atender às exigências nutricionais das linhagens de maneira diferente. Por isso a importância da categoria. Imagina alojar junto linhagens que têm demandas diferentes. A gente viu que a Embrapa precisa de 12 quilos a mais, um lote de 1.000 Embrapa precisa de 12 quilos a mais por dia de ração, quando comparado à postura creme. E não é só 12 quilos a mais por dia, é uma exigência diferente. Então eu tenho que balancear aí, ter jogo de cintura para saber qual delas eu vou atender em quantidade e também em formulação de ração. Por isso é muito importante sempre acompanhar o peso e uniformidade do lote. Esse é um cálculo que todo avicultor precisa fazer, sendo linhagem misturada, seja uma linhagem, duas linhagens, qualquer que seja o sistema. Calcular o peso e a uniformidade do lote ao longo da fase de crescimento é fundamental, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!